Agradecemos ao Senhor por este privilégio rico e oportuno de estarmos em Sua presença para Te adorar. O que nós temos para Te adorar é o que o Senhor tem feito por nós. A maneira que o Senhor proveu de encontrar com cada um de seus filhos. E esta maneira é debaixo do sangue. Neste sangue, onde o Senhor escolheu pôr o seu nome para ser adorado, encontrar com cada filho do Senhor, que é o seu tabernáculo, que é o esconderijo do Altíssimo, é o aprisco das ovelhas. E este lugar o Senhor nomeou Senhor Jesus Cristo. É neste lugar que encontramos com o Senhor, pois neste lugar o Senhor disse congregar todas as coisas nos céus e na terra. E é através deste nome precioso, Pai Celeste, que nos encontramos com o Senhor. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o amor divino envolva o nosso coração. Se há alguma frieza espiritual, que o Senhor possa aquecer com o fogo do Teu Espírito e preencher, Pai, cada célula de nosso corpo totalmente com o Teu Espírito Santo. Afasta de nós as nossas transgressões. Como expressou Davi,
como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Dá-nos um espírito reto, um coração novo, cheio da sua graça e da sua bondade, vivificados pelo seu poder, cheios da sua bênção, a bênção que o Senhor tem através da sua palavra a cada filho. Que possamos tomar posse, posição, firmeza em te servir e te amar, porque só isto valerá a pena a cada ser humano, porque no mais tudo será decepção, Pai. Queremos ser encontrados por Ti em Sua vontade perfeita, e para que a Sua vontade perfeita se realize em nós, é necessário que nós morramos e o Senhor viva. Então que o nosso ser, a nossa carne venha a ser mortificado por todos os desejos carnais que ainda muitas vezes impera sobre nós. E isso é um domínio de Satanás. Mas quando o Senhor chega e liberta, há uma liberdade para a vida eterna. E é isto que nós desejamos, Pai. Preencha o nosso ser. Dá-nos graça através da Sua palavra e revelação e alimenta o nosso coração. Nós te pedimos isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 22. Os nossos preciosos irmãos conectados conosco através do Facebook, da rede social, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o seu coração. É muito prazeroso para nós sabermos que temos vocês nos acompanhando do outro lado, na mesma fé, nesta palavra de Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Mateus 5, verso 17 ao 22. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser,
louco será réu do fogo do inferno. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Vamos deixar como título Conhecendo a bênção e a maldição. Então vamos outra vez manusear bastante a Bíblia nesta noite. Se os irmãos desejam ler comigo, vamos ler daqui a pouquinho Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, e depois Gênesis 12, versículo 1 ao 3, e Deuteronômio 27. Depois vamos a estas leituras. Que Deus nos ajude sempre da maneira que Ele pode ajudar. E a maneira de Deus ajudar a cada um de nós é por revelação. A revelação, ela renova o nosso entendimento, conforme Paulo disse, me parece em Coríntios 12, que devemos começar a ser transformados pelo renovar da nossa mente, do nosso pensamento. E esse renovar, ele renova-se com a palavra de Deus. À medida em que a palavra de Deus, ela entra em nós e faz vida, ela nos santifica e traz Deus em nossa vida. Então precisa ser a palavra de Deus. Como nós lemos ontem, Mateus 23, o Senhor Jesus falando para olhar, observar e ver o que os fariseus faziam. Então eles diziam, falavam, zelavam da lei, mas não cumpriam. E isso não pode acontecer, nós não podemos ser assim. Então nós lemos aqui, se a nossa justiça não exceder a deles, nós não herdaremos o reino dos céus. Não é ser igual a eles, não. Eles eram afiadinhos na lei, mas contudo não cumpria a lei. Então nós encontramos que Paulo disse que a lei estava enferma e que o Senhor Jesus veio para curar esta lei. Então nós lemos aqui em Mateus, Jesus disse: eu não vim abrogar, ou seja, anular, aniquilar a lei, mas eu vim cumpri-la. Agora ele mesmo disse, o Senhor Jesus, que não passará o céu e a terra sem que se cumpra toda esta palavra. Não se omitirá um tio da lei. Então, se nós pensarmos assim, nós estamos vivendo na graça. Mas se Jesus disse, nós vamos viver a lei ou a graça? Jesus é Deus Todo-Poderoso, é o autor da lei, como também o autor e consumador da nossa fé em sua graça. Os homens, pela lei, era dente por dente, olho por olho, fez assim, recebe assim. E quando Jesus chegou, ele mostrou o outro lado. Ele mostrou o lado da misericórdia, na qual nós vemos que em todas as atitudes que o povo fazia, aquilo contrariava a Deus, tinha o juízo, mas a graça de Deus sempre foi mostrada através do Velho Testamento. Então Jesus vem para cumprir a lei, porque os homens ali estavam dizendo a lei e não cumprindo. E nisso foi chamado-nos a atenção, O Espírito Santo nos chamou a atenção através de Tiago, e disse: não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores. Amém? Então, assim, quando nós cumprimos a palavra de Deus, Deus poderá então trabalhar em nossa vida e executar as suas bênçãos. O irmão Branham disse: Deus não está obrigado a tratar comigo, Deus não está obrigado a tratar com você. Você crê nisso?
Mas o que eu faço então para Deus tratar comigo? O irmão Branham diz: toma-o em sua palavra, ele está obrigado a tratar com a sua palavra. Então, se nós o amamos, nós vamos acatar a sua palavra. Então vamos conhecer um pouquinho desta bênção e maldição escrito dentro da palavra de Deus, e que assim possamos ser curados, ajudados, posicionados por Deus, com fé em nosso coração e decisão em ser melhores, cada vez mais. Amém? Então vamos, Gênesis 12, versículo 1 ao 3, que disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então nós vemos, Deus convidou Abraão a sair da terra, da sua parentela, sai do mundo, sai da religião, sai dessa parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Que terra? A palavra, né? A palavra revelada, que você vê que Abraão, ele habitava na terra Ur dos caldeus, onde já havia ali a idolatria, e Abraão, um coração sincero, e Deus o chamou. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, ele creu nisso de todo o coração. Ele não indagou ou perguntou a Deus como isso se faria, porque a sua esposa era estéril. Ele ficou quieto, ele creu, e Deus cumpriu a sua palavra. Então sabemos que de Abraão veio Isaac, né? Depois você lê em próprio Deuteronômio, Deus falando a mesma coisa para Isaac, que abençoaria ele, por causa da promessa feita a Abraão. E depois nós encontramos a mesma coisa com Jacó, quando Jacó, inquieto em seu coração, encontrou com Deus, e Deus fez lembrado esta promessa. Então Israel foi para a terra prometida, nasceu os filhos de Jacó, formou-se a nação de Israel, veio a fome, e eles foram buscar o seu alimento no Egito, onde ali permaneceram e foram escravizados por 400 anos, cumprindo a promessa de Deus, que disse a Abraão: a sua semente será peregrina na terra, e ainda seria presa, né, por 400 anos, seria escravo. E assim então cumpriu isso no Egito, e Deus levantou o profeta Moisés e tirou o povo do Egito. Então, através de Moisés, Deus ordenou as bênçãos. Vamos ler alguma coisa aqui de maldição, Deuteronômio 27, a partir do verso 9. E depois continuaremos com o capítulo 28. Então vai do 9 até o 26, e depois passaremos para Deuteronômio 28. Deuteronômio 27 primeiro, começando no verso 9. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel.
hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirá os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo. Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, e Azer, e Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer com que o cego erre o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. É bom essas coisas, né? Então aí você vê muitas pessoas carregando maldição, você pode já perceber por que eles carregam. Ah, mas nós somos gentios, né? Isso foi para a lei. Não, isso é a palavra de Deus. Todo maldito aquele, Deus não disse maldito Israel, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Irmãos, o mundo não percebe e não pode ver que seja o mundo cristão ou não cristão, vivem uma vida espiritual. Porque Deus é espírito, Satanás também é espírito. Se nós não vivemos pelo Espírito de Deus, nós vivemos pelo Espírito de Satanás. Se não somos envolvidos nas coisas divinas, somos envolvidos nas coisas sobrenaturais do inimigo. Então, a vida do humano é dirigida por Deus, não é dirigida pelo opositor de Deus. É a única coisa. Então, se nós não cumprimos
o propósito verdadeiro de Deus, nós estamos cumprindo os propósitos de Satanás. Então Deus nos criou como seus filhos para cumprir a sua palavra. E os seus filhos não têm problema com a sua palavra. Eles tomam toda a Bíblia, toda a palavra de Deus e creem nela e vivem dessa palavra, porque ela é vida, ela é Deus para o nosso coração. O homem crê ou não. Então o Senhor Jesus disse: aquele que não é por mim, ele é contra mim. Aquele que comigo não se ajunta, comigo se espalha. Então nós estamos ajuntados com o Senhor, ou nós estamos ajuntados com o inimigo. E não há meio termo para o Senhor. Nós somos fiéis e verdadeiros, ou nós não somos. Não é verdade? Nós não podemos ser meio cristão e meio mundano. Deus não aceita, não existe meio cristão. É cristão ou não é cristão na presença de Deus. Então, nisto, que Deus derrama a sua bênção, a bênção da sua palavra sobre cada um de nós. Talvez muitos que buscam sua prosperidade natural, bênçãos naturais, e acham que por pagar os seus dízimos e ser uma promessa de Deus, abrir as portas, as comportas do céu e derramar uma bênção, então a pessoa faz isso com aquele espírito de que isso aconteça. E quando é assim, Deus conhece o que está dentro de nós e Deus não realiza. E muitas vezes Deus realiza e eles glorificam não o nome do Senhor, eles engrandecem a denominação na qual eles fazem parte. E nós não somos uma denominação e não fazemos parte de uma denominação. Nós somos a igreja do Deus vivo. Então, se nós tomamos Ele em sua palavra, Ele vai realizar em nós toda a sua palavra, toda a sua obra. O apóstolo Paulo o disse, né? Aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar. Então, é Deus que aperfeiçoa a sua igreja. E se nós tomamos Deus em sua palavra, então todas estas bênçãos devem acontecer conosco. Então vamos ler estas bênçãos. São 14 versículos falando destas bênçãos de Deus para nós. Deuteronômio 28. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Vamos parar um pouquinho. Você lembra que Deus chamou Abraão e ele foi peregrino na terra? Vamos dizer, no campo, andando. Ele escolheu viver no deserto e Deus o abençoou lá. Como que ele viveu? Abençoado por Deus. Então será bendito tanto na cidade como no campo. Vemos Abraão andando pelo campo, né? Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás
ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo em teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará, na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra em que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva e a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após os outros deuses para os servirem. Amém? Então aí está essa enumeração de bênçãos que Deus ordenou a Israel. Israel era o povo de Deus. Agora isso é a palavra de Deus, e Deus é o eterno, e Ele é o mesmo. Então isso Ele está ordenado para cada um de nós, se nós tomamos Deus em sua palavra. Você o crê? Então precisamos tomar a nossa posição e parar de seguir após deuses. Que deuses? Falando em deuses, está falando de adoração, falando de coisas deste mundo que nos atrai, que nos chama a atenção. E nós encontramos lá no final do Novo Testamento, quando o apóstolo João disse, o Espírito Santo pela boca dele disse: não amarás o mundo e nem as coisas que no mundo há. E as coisas do mundo envolvem a gente, É televisão, é futebol, é novela. Então nós precisamos ter o domínio sobre essas coisas, saber resistir, para que assim nós estejamos debaixo da graça de Deus. Talvez são pequenas coisas que nos atrapalhem muito de sermos abençoados por Deus. Muitas vezes sofremos, nós vemos o nosso lar ainda adoentado, sempre dores. Mas por quê? Se eu tenho a bênção do céu, eu sou filho de Deus, Deus me curou, a sua palavra o disse. Deus caminhou com Israel no deserto, e a Bíblia não fala que eles ficaram doentes. Não ficavam comprando roupas novas, não tinha fábrica de calçado para ficar comprando muito calçado. Esse Deus não é o mesmo ainda? Ele é o mesmo, Então nós vemos aí essa posição
de bênção ao cumprir a palavra de Deus. E se não cumprimos? Vamos ler agora, que é todas essas bênçãos ao inverso, não recebidas, né? Então, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Amém? Talvez tenha alguém que queira acompanhar a leitura, você que está ouvindo através da internet, Deuteronômio 28. Vamos ao versículo 16 agora. Ainda no 15, cuidar para guardar e cumprir os mandamentos e estatutos. O Senhor Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então você vê que nós estamos com toda a palavra de Deus, da mesma forma, em testemunho para cada um de nós. 16. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com calor ardente, com a secura, e com crestamento, e com ferrugem, te perseguirão até que pereças. Meus irmãos, a tísica aí é tuberculose, viu? Ferirá com a tísica, isso é uma peste, né? Chama, na nossa língua é tuberculose, pelo dicionário, que é a tísica. 23. E os teus céus, que estão sobre a tua cabeça, serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará chuva o Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão,
e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas a teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da terra e todo o seu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti, a teu rei, que tiveres posto sobre ti uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, ao pau e à pedra. E serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhos gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. E todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que está bom. Depois vocês terminam o capítulo, porque ainda até o final vai falar esta maldição. Então você percebe que a maldição em não cumprir a palavra de Deus é muito maior em número do que as bênçãos que nos cercam ao cumprir a palavra de Deus. Contudo, aquelas bênçãos supre tudo o que nós necessitamos, enquanto que as maldições servirá por aflição. Olhando dentro desse capítulo tantas coisas, né? Podemos lembrar que disse o irmão Brana
esse mundo é um hospital para estilento. O que é que nós mais temos neste mundo? Doenças, doenças e doenças. Não é verdade? E como é que você se safa disso? É tomando o Senhor. E até como se isso não bastasse, o diabo, em sua astúcia, ainda usa ciência e cria doenças de laboratórios para vender remédios, e nós ficamos todos focados, envolvidos, porque dá isso, dá aquilo, e você vê, há poucos dias tivemos aí a febre amarela matando, pegando primeiro nos animais, e os homens tendo que tomar essa medicação. Então eles produzem aí o germe que dá vida a essa doença que entra nas pessoas, e eles mesmos criam as suas vacinas para que o povo vá lá e eles sejam renumerados grandemente. Mas se eu crer em Deus, Deus não afasta isso de mim? A nossa confiança em Deus fica tão longe, né? Ele é o nosso curador, Ele já morreu por nós. Parece que a nossa fé fica tão pequena, e mediante tantas bênçãos, agora não somos abençoados porque nós não estamos, então assim, parados, tomados e vivendo estas bênçãos, vivendo a palavra de Deus. O irmão Brana disse uma coisa muito séria no primeiro selo, quando ele disse que nós precisamos de algo para nos mudar, que algo vem. Então isso falando da graça de Deus, a revelação da palavra, para encher o nosso coração e nos mudar, para nos transformar, dar fé de arrebatamento. Então isso tem que estar envolto em toda a palavra de Deus. Ele disse, porque o que temos, não temos nem fé suficiente para a cura divina. E isso é uma verdade. O irmão Brano ensina, muitas vezes nós temos esperança. Esperança não é fé. Aí eu espero ser curado. Se você espera, você não será. A fé te declara, eu estou curado. Pronto. Agora então eu tenho que crer. Então há algo muito sério, o profeta disse, na mensagem História da Minha Vida, ele disse, não espere receber nada de Deus, se não estiver certo com Deus. Então muitas vezes nós estamos vivendo, não conforme a palavra, tomando a palavra de Deus, aplicando para o dia a dia, renunciando à nossa vida, os nossos desejos, o desejo da carne, e queremos que Deus atue em nossa vida. E Deus não pode trabalhar assim. Deus não pode nos encher com teu Espírito Santo enquanto nós ainda temos o mundo dentro de nós. Ele faz toda a limpeza, e a limpeza nós chamamos de santificação. Quando Ele santifica a casa, então Ele entra e habita nela. Foi por isso que Ele morreu, para fazer possível todas essas bênçãos que foi oferecida aos judeus ao seu tempo. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, e é a mesma palavra de Deus, e é o mesmo Deus para nos abençoar com esta mesma palavra. Amém? Vamos ler agora o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos ler o capítulo 3. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Vamos voltar a Abraão. Você preste atenção que nós lemos lá no princípio, em Gênesis, que Deus prometeu que faria o nome de Abraão grande, né? E hoje
Quase é impossível pregar o Evangelho e não lembrar do personagem de Abraão, porque ele é o pai da fé. E Deus disse que o seu nome seria engrandecido em toda a terra. E Deus cumpriu a sua palavra. Amém? Gálatas 3, do versículo 7 em diante. Paulo disse: sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Então veja bem, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. E Abraão creu. Então esta é a fé dos filhos de Deus. Deus fala e os seus filhos cumprem. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Vamos parar um pouquinho, né? Deus prevendo que nós seríamos abençoados, alcançar os gentios. Então Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. Abraão, ele não era judeu. Abraão, né, ele veio de Ur dos Caldeus. Ele veio de outro lado, né? Que é a palavra hebreu, vindo de outro lado. Deus o chamou, Deus mandou ele ir, ele foi. Agora nós sabemos que então de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó. Jacó, no entanto, ele é o Israel de Deus. Aquela nação israelita, então, por causa de Israel, o Jacó, os filhos de Jacó formaram as 12 tribos, a nação de Israel, né? Então, as famílias seriam benditas em Abraão. Que famílias? Família israelita e família judia. Todos os, me perdoe, judia não, gentílica, né? Toda família gentílica, não. Nós sabemos que Paulo, a Bíblia, Pedro diz que nós somos uma nação santa. Que nação santa é essa? Os filhos de Deus. Então todas as nações, Israel e cristã. Todas as famílias, israelita e família cristã. Se todo o mundo cresce em Abraão, seriam semente de Abraão. Mas como nós seríamos a semente de Abraão? Agora mesmo chegaremos lá. Vamos continuar. Diz 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritos no livro da lei, para fazê-las. Está vendo? Paulo já está orientando que todos que estão debaixo da lei são malditos, porquanto não cumpriu a lei. E a Bíblia, e nós lemos que Jesus veio para cumpri-la. E ele cumpriu, para tirar o povo dessa maldição. Então, se nós não guardamos as palavras do Senhor e não vivemos por esta palavra, nós ainda estamos debaixo de maldição. O povo gentil, o irmão Brana disse que é o povo amaldiçoado. Então nós sabemos que isso que é a graça de Deus, então foi oferecido para nós, esta graça, esta palavra, da qual nós não conhecíamos. E então agora ao conhecer, e muitas vezes, né, como vemos e vimos certos episódios, as pessoas se levantam com a Bíblia, contra a Bíblia, não tem humildade para parar
e vê o que Deus está dizendo e o que aquilo quer dizer. E o Senhor Jesus disse que toda a lei se cumprirá e não se omitirá. Mentiu? Jesus é mentiroso? Não, Ele é toda a verdade. Amém? Aleluia. 11. E é evidente que pela lei ninguém seja justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então veja bem, a lei não é da fé, mas quando você tem a fé, você crê em toda a lei. Não é aí que Paulo está explicando? Olha lá, vamos ler de novo. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Ou seja, então pela fé, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Versículo 13. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus, em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Amém? Glória a Deus. Então veja, a lei, a fé dada por Jesus Cristo, a promessa feita a Abraão, esta semente da posteridade, para tirar toda a maldição da lei. Por que foi dado a lei? Por causa das transgressões. Então o irmão Branham disse: a lei prende você, a graça te tira da lei, né? Então Jesus não veio aniquilar, abrogar a lei, ele veio cumpri-la. O irmão Branham disse: ele veio magnificá-la. Então nós lemos lá no princípio, né? Jesus disse, a lei disse: não matarás, e não matar. Agora Jesus, ele não disse, né, somente matar com a espada, com um tiro. Nós encontramos ainda, dito por Deus, o apóstolo João, ele disse que aquele que aborrece o seu irmão é como matar.
ele é réu. O Senhor Jesus disse, né? Aquele que chamar o seu irmão de louco, de raca, burro, né? Burro, raca, será réu de juízo. Então você vê o Senhor Jesus aplicando a lei, aplicando a sua palavra. Se ele é Deus, ele não podia vir contra a sua palavra. E ele é a semente da posteridade, e nesta semente que é Cristo, e que nós recebemos estas promessas e estas bênçãos. Então nisso que nós seríamos abençoados. Toda família, as famílias seriam abençoadas no crente Abraão, mas nesta semente da posteridade, não na semente das posteridades, falando de muitas, mas falando desta espiritual, a qual ele se fez maldição, tanto por Israel, como por cada um de nós, que era um povo maldito, e agora, por sua graça, chamados para servi-lo em fé viva e real na sua palavra. 24, vamos terminar, né? De maneira que a lei nos serviu de aio. A lei serviu para conduzir, né? Para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Amém? Amém. Deus abençoe, que Deus nos ajude a tomá-lo em sua palavra com todo o nosso coração, resistir todo o mal que a nossa carne nos oferta, que parece que são bom, que é prazeroso, mas isso não deixa Deus trabalhar em nós. E Deus tem todas as suas bênçãos para nós, Ele tem toda a sua eternidade. A sua palavra faz jorrar em nós águas de água, poço de água viva, né? Flutuante. Ou seja, então dentro de você flui esta água viva que é a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e assim faz com que nós estejamos totalmente ligados no céu, né? Ligados, pensando 24 horas dentro daquilo que é correto, que não é contrário à palavra de Deus. Deus abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por sua bondade. Sabemos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor trabalha de uma mesma maneira, sua palavra o diz, que o Senhor é imutável. Mas nós cremos que temos achado graça ante os seus olhos, pela fé em nosso Senhor Jesus, o qual nos tirou de toda a maldição do pecado, quando a lei do pecado imperava sobre nós, a escravatura de Satanás dominava o nosso ser. O Senhor nos buscou por sua palavra. Então queremos ser revestidos nesta noite com Teu Espírito, o Espírito Santo da Sua palavra que vivifica os nossos corações, que vivifica os nossos corpos mortais. Como nós precisamos de Ti, Senhor, para vencer o mundo,
vencer a nossa carne e vencer Satanás. Sem o Senhor é impossível. O Senhor o disse em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Então rogamos que tu venhas e tome todo o nosso coração. Tome o controle de nossas vidas. Sela-nos por toda a eternidade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos em paz até sábado, se Deus quiser, para mais um culto de adoração a Deus.